Olá, um ótimo dia para você e uma ótima semana. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Fala Brasil nesta segunda-feira. A gente começa essa edição com imagens do helicóptero da Record TV, direto do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, onde começou a imunização contra a Covid-19. A repórter Maria Carolina Paz está no local acompanhando tudo ali de pertinho. A gente tem as imagens. Vamos conversar com ela agora ao vivo. Maria Carolina, bom dia para você. Quantas pessoas já receberam as doses, Maria? Muito bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. De acordo com o governo de São Paulo, só neste domingo foram 112 pessoas, entre profissionais da área da saúde e indígenas. O balanço com as pessoas que já receberam as doses nesta segunda-feira, aqui no HC, ainda não foi divulgado pela Secretaria da Saúde, mas a gente está acompanhando tudo de perto. Daqui a pouco eu retorno com mais informações. Hoje também começa o envio das vacinas para os outros estados do país. Quem tem mais informações é o repórter Romeu Piccoli. Você está escutando alguma coisa? Está escutando alguma coisa? Oi, bom dia. Nós estamos aqui no Centro de Distribuição de Logística em Guarulhos, perto do Aeroporto Internacional, onde o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, se reuniu com os governadores para acompanhar de perto esse envio das 6 milhões de doses. De acordo com o Ministério da Saúde, os imunizantes serão distribuídos considerando os grupos prioritários e a proporção de cada estado. Daqui a pouco eu volto com todas as informações para o Fala Brasil. Perfeito, Romeu, perfeito, Maria Carolina. Daqui a pouquinho, então, mais informações a respeito do início da vacinação. Vamos falar como foi ontem, a primeira dose aplicada e todas as outras informações que você precisa saber a partir de agora, como será a vacinação em todo o país. Um sul-africano foi preso depois de tentar roubar o celular de um motorista de aplicativo em São Paulo. O suspeito não imaginava que estava assaltando um lutador de arte marcial. O crime foi gravado pelo aparelho da vítima, que foi arrancado do painel do carro. O telefone celular desse motorista de aplicativo registra o momento em que um homem pega o aparelho pela janela do carro. As imagens são da fuga do criminoso, que corre em disparada, mas é alcançado. Nesse outro vídeo, com um homem já detido, o motorista de aplicativo consegue recuperar o telefone, que custa cerca de R$ 1.500 e é usado como ferramenta de trabalho. Enfiou a mão do meu carro. Daqui é seu também? Não, só o celular aqui, já peguei já. Vítima do furto que ocorreu no centro de São Paulo, o motorista de aplicativo, que também é lutador de MMA, perseguiu o ladrão por cerca de 500 metros. Depois de aplicar um golpe de arte marcial, ele conseguiu derrubar o criminoso, que acabou preso em flagrante por policiais que passavam pelo local. A única coisa que eu vi quando eu corri atrás dele, ele falou: não peguei nada. Ele falou: não pegou nada, eu peguei, já correndo atrás dele e derrubei ele. Aí quando eu vi, meu celular estava no bolso dele ainda. O criminoso é Mankoba Bongani, de 36 anos, natural da África do Sul. Ele foi indiciado pelo crime de furto sem direito à fiança por ser reincidente. Um suspeito que fugia da polícia bateu o carro em um posto de combustíveis e causou uma explosão. As imagens são assustadoras, caso que vem do Rio de Janeiro. Os dois carros, mano. Olha lá. O fogo assustou quem passava pela Avenida Brasil, uma das mais movimentadas da cidade. A mulher do posto correndo pra dentro do posto, olha lá, maluca. As chamas se espalharam rapidamente pelo posto de combustíveis e pouco depois do início do incêndio, a bomba de gasolina explodiu. Olha lá, olha lá, olha lá. O corpo de bombeiros foi acionado para conter o fogo e evitar uma tragédia ainda maior. Depois que as chamas foram controladas, o cenário era de destruição. 2 veículos ficaram completamente queimados. Este azul foi o que causou a explosão logo após se chocar com o posto. Segundo a polícia, o carro havia sido roubado pouco antes da batida. Depois que a vítima chamou a polícia, os agentes fizeram um cerco, encontraram o carro e deram ordem de parada ao motorista. Mas o criminoso não respeitou os policiais, que decidiram começar a perseguição. Foi quando o homem perdeu o controle da direção e bateu em cheio no posto. Por sorte, ninguém ficou ferido na explosão. O criminoso foi identificado como Benjamin dos Santos Costa. Ele foi preso em flagrante. Aos policiais, ele contou que rendeu a vítima com uma arma de brinquedo que teria derretido nas chamas.
Olha, a gente volta a falar sobre a vacinação porque uma enfermeira, Mônica Calazans, de 54 anos, daqui de São Paulo, ela foi a primeira pessoa a ser vacinada contra o novo coronavírus, né, Zucatelli? Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada no país. Depois dela, mais de 100 profissionais de saúde também receberam a primeira dose da vacina. Profissionais que serão priorizados aí, claro, né? Porque estão na linha de frente na luta contra a doença, né, Zucatelli? Exatamente, assim que vai começar e assim que está começando o processo de vacinação no Brasil. A vacina começa a ser aplicada no momento em que a taxa de contágio do coronavírus ultrapassou o teto em todo o estado de São Paulo, segundo dados de uma plataforma da Unesp e da USP. Para que a transmissão seja realmente contida, a taxa deve ser menor do que 1, agora está em 1,34, e esse aumento está relacionado às festinhas lá de fim de ano que a gente falou muito aqui, exatamente, no final do ano passado. Vamos olhar na reportagem. Às 13h30 da tarde de domingo, Mônica Calazans foi vacinada no Hospital das Clínicas de São Paulo. A primeira brasileira imunizada no país contra o novo coronavírus é uma enfermeira de 54 anos. Mônica trabalha na UTI do Hospital Emílio Ribas, principal centro de doenças infecciosas do país. Ela faz parte do grupo de risco, tem hipertensão e é diabética. Vim da onde eu vim, da minha origem, pessoa humilde, para mim isso é um orgulho ímpar. Estou fazendo parte da história dessa vez. A primeira dose da Coronavac, vacina fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a China, foi aplicada em outros profissionais da saúde logo em seguida. Foi uma espera muito grande, né? Principalmente nós da área da saúde. Isso, gente, é marcante para nós da área da saúde e eu espero que seja para todos. Logo depois, o governo anunciou ainda que as mais de 4.600.000 doses da vacina empenhadas ao governo federal já estariam sendo encaminhadas a um depósito do próprio Ministério no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Em entrevista exclusiva à Record TV, o governador João Dória falou sobre as estratégias de vacinação. Que o Ministério possa distribuir para os estados brasileiros e iniciar a imunização. E quero, inclusive, destacar que o PNI, Programa Nacional de Imunização, estabelece a proporcionalidade por população para a quantidade de vacinas, que cabe a São Paulo, ao Rio de Janeiro, Minas Gerais e assim sucessivamente a todos os estados brasileiros e mais o Distrito Federal. Com essas doses, o governo federal deve começar a campanha nacional de imunização marcada já para esta quarta-feira. No estado de São Paulo, segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação já avança para profissionais de hospitais e escolas da rede pública nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e Botucatu. A partir daí, quando que as outras cidades começam a ter também a vacinação? Como é que vai funcionar isso? Na sequência, imediatamente. Há uma sequência no processo de vacinação. Por óbvio, você não consegue vacinar todos ao mesmo tempo. Mas já iniciando com velocidade e com a experiência que tem em São Paulo, através da Secretaria de Saúde, no programa de imunização. Que tem a vacina para todo mundo, é isso que nós esperamos. Olha, vamos ver então como vai funcionar a vacinação no estado de São Paulo assim que as doses forem entregues aos municípios. Veja. Na primeira etapa serão vacinados todos os profissionais da área da saúde, dos setores público e privado, além dos indígenas e quilombolas. Na sequência começa a imunização para pessoas com mais de 60 anos. Primeiro os idosos com mais de 75, depois entre 70 e 74. Na sequência, entre 65 e 69 e, por fim, entre 60 e 64 anos. Depois de 21 dias, estes grupos retornam para tomar a segunda dose. A segunda etapa de vacinação, para quem tem menos de 60 anos, ainda não foi definida. Para facilitar o cadastro dos grupos prioritários, o governo de São Paulo criou um site. É o portal Vacina Já. Nele, a pessoa pode fazer uma espécie de inscrição e consultar os locais de vacinação. Lembrando que, agora, só podem se registrar os profissionais de saúde e os indígenas. O pré-cadastro não é um agendamento, mas vai garantir um atendimento mais rápido nos postos de vacinação e evitar aglomerações. A imunização já começou na cidade de São Paulo e, de acordo com o governo, a previsão é que comece no estado inteiro já a partir de quarta-feira, junto com o restante do país.
Lembrando que a questão logística também é fundamental nesse momento, né, para garantir a distribuição, Zucatelli, para todos os estados brasileiros, para que seja eficiente. Exatamente, para todas as regiões do país. Agora a gente vai ao vivo com o nosso COP, né, esse nosso helicóptero que acompanha o transporte das vacinas para o interior de São Paulo. A gente acompanha as imagens neste momento, a gente volta a conversar, né, com a Maria Carolina Paz. Ela está no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas, que já começou a imunizar os profissionais de saúde. A gente volta a conversar com ela. Essa imagem que a gente acompanha no momento no nosso telão traz esperança para a gente, né? A gente tem, nesse momento, mais de 4.000 doses, né, Zucatelli, da Coronavac, que serão distribuídas aí. Maria Carolina Paz, bom dia para você. A gente volta a conversar com você aí, direto do Hospital das Clínicas. Quantas pessoas são esperadas para tomar as doses, Maria, hoje? 30 mil pessoas em toda, né, a programação aqui no Hospital das Clínicas. No dia de hoje, viu, Salsi, são cerca de 400 profissionais da área da saúde que são voluntários. Então, eles estão recebendo a dose hoje para aí sim começarem a aplicar as doses nos outros profissionais da área da saúde que trabalham no Hospital das Clínicas. Uma mega operação foi montada, vai funcionar 12 horas por dia, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. Ao meu lado está a Juliana, que é enfermeira da UTI do Hospital das Clínicas, trabalha ali junto a crianças que lutam contra o câncer. Juliana foi a primeira a receber a dose no dia de hoje. Como você está se sentindo? Bom dia. Bom dia. Com certeza é uma emoção inexplicável o dia de hoje. É uma vitória, uma conquista de todos nós, povo brasileiro. E muito orgulho de estar aqui no dia de hoje com a equipe aqui, que é a linha de frente aqui do hospital. E com certeza é um marco histórico, né, para todos. Você que tem criança em casa, filhos e trabalha todos os dias com as crianças que lutam contra o câncer, viu de perto a doença no hospital, é realmente emocionante pensar no seu trajeto? Com certeza é emocionante e ao mesmo tempo o dia a dia é o medo do incerto. Nós da linha de frente todo dia sem saber se vamos ou não levar o vírus para casa e ao mesmo tempo o sofrimento dentro do hospital, vendo o desespero do incerto por aqueles que estão contaminados e seus familiares que também mal podem acompanhar, né? Então é uma situação muito difícil para todos nós. Perfeito, Juliana, muito obrigada pelo seu trabalho e agora vai trabalhar aqui como voluntária nos próximos dias vacinando essas cerca de 30 mil pessoas profissionais da área da saúde. Salso, como você disse, realmente a palavra é esperança, felicidade, alegria é o que a gente escuta e vê no sorriso, né, no rosto das pessoas por aqui. Salso, volto com você. Obrigada, Maria, pelas informações. Eu e o Zucatelli falávamos aqui que deve ser muito difícil, né? Foi um período muito angustiante para eles, que com certeza voltavam para casa. Pessoas que têm pais, que têm que conviver, né? Infelizmente, alguns se afastaram durante esse período das suas famílias. Poder cuidar da gente. Exatamente. Então, São heróis e ainda bem que eles são vacinados primeiro, acho que está correto isso. É bom que isso aconteça, é bom proteger os profissionais da saúde, porque eles estão trabalhando para salvar as nossas vidas. Então, vamos que vamos, vai dar tudo certo. É isso. Agora a gente muda de assunto. Um acidente entre duas embarcações com 10 vítimas vai ser investigado pela Marinha. Esse acidente aconteceu nesse fim de semana em Angra dos Reis. 4 mulheres morreram. O Vaguinho está aqui conosco, tem mais informações para a gente. Vaguinho, bom dia. O que a Marinha já adiantou para a gente sobre esse assunto? Bom dia, Salsi. Bom dia, Zucatelli. Olha, a Marinha disse que abriu um inquérito administrativo para apurar as causas e responsabilidades do acidente e que, assim que concluído, será encaminhado ao Tribunal Marítimo para tomar aí as devidas providências. Parentes e testemunhas estiveram na delegacia e no Instituto Médico Legal. 2 lanchas bateram no mar em uma das regiões mais frequentadas de Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. De acordo com testemunhas, uma das embarcações acabou pegando fogo. Das 4 mulheres que morreram, 3 eram da mesma família. A avó, mãe e neta de apenas 11 anos. A 4ª vítima era uma amiga da família. Um homem de 67 anos segue internado. Zucatelli, eu volto com você, junto tudo. Obrigado, Vaguinho. Que tragédia, né, minha gente? Agora, Salso, essa daqui é impressionante, viu, menina? Presta atenção aqui. Você já imaginou ser surpreendido por uma chuva de dinheiro? Opa! Parece coisa de filme, né? Eu tô passando nos lugares e não cai na minha cabeça esse negócio de dinheiro aqui. Eu nunca vi, viu? Capaz de cair uma lata, né? Cocô de passarinho. Lá no Pará, uma manga, cara. Uma manga, é verdade. Mas dinheiro eu não vi cair ainda, não. Mas aconteceu de verdade aqui no Brasil. Jéssica Smetak, caiu dinheiro na sua cabeça aí, ô Jéssica Smetak? Bom dia.
Na minha, infelizmente, não caiu, não. Bom dia, essa chuva boa só cai na hora que eu não tô. Aí em São Paulo também, que é bom de cair, essa chuva não cai, né? Muito bom dia a todos. Isso aconteceu em frente a um hotel aqui em Salvador. Foi uma gritaria, uma correria na hora da chuva de dinheiro. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. Quem passou pela rua chegou a pegar notas de 50, de 100 reais, imagine. A informação é que 2 turistas árabes, ricos, né, obviamente, estavam com dinheiro sobrando e resolveram jogar as notas pela janela. Que tal? Tudo isso depois de beber além da conta. Isso segundo informações de funcionários do hotel. A explicação é que, como eles estavam voltando para o país deles, os turistas não teriam mais como gastar as notas de real. Aí, para o azar de todo mundo aqui, esses árabes foram embora ontem e acho que vai demorar para ter outra chuva de dinheiro como essa, hein, Salsi? Poxa, Jéssica, que correria, vucu-vucu ali pra pegar esse dinheiro. Como eu disse lá no Pará, só cai manga na cabeça. Dinheiro que é bom não cai não, viu? Aqui em São Paulo também não, né, Zucca? E eles nem se preocuparam em trocar o dinheiro, porque o nosso realzinho não tá valendo muita coisa na comparação com o dólar, né? Então não ia fazer uma grande diferença. Melhor pegar o dinheirinho deles, né? Tá valendo mais. Lá, Obrigada, Jéssica, pelas informações. Agora, uma descoberta inusitada lá no Rio Grande do Sul. Lá vem o Gamon com história, né? Um casal ficou sem combustível em uma rodovia. Os policiais viram essa situação, pararam para ajudar. Alexandre Gamon, bom dia para você. Conta pra gente. Até aí tudo bem, né? Só que tem surpresa nessa história. Eu vou contar que até eu fui surpreendido com essa história. Muito bom dia, Salsi. Bom dia, Zucatelli. Seguinte, a polícia... ela foi ajudar um casal, mas não era qualquer casal que ficou sem combustível. Um casal de traficantes. Com eles, a polícia encontrou uma bolsa repleta de maconha, de crack, no total 11 quilos de drogas. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal contaram com a distração do motorista. Isso aí, porque os agentes já estavam monitorando a rodovia ali lá em Uruguaiana, quando viram a mulher empurrando o carro. Aí pararam para ajudar. A mulher, quando viu a polícia, entrou em desespero, correu dentro do carro. Aí os policiais viram que ela estava agarrada numa bolsa, não largava de jeito nenhum, e eles pedindo a bolsa para ela, até que eles pegaram essa bolsa. E viram que dentro da bolsa tinham tijolos de maconha, também pedras de crack. O homem de 47 anos, que é investigado por roubo com morte, e a mulher de 39 foram presos em flagrante. Olha, penso eu que nem a polícia poderia imaginar que seria tão fácil prender esse casal de traficantes. Tem 2 hipóteses aí. Ou o marcador de combustível, Zucatelli, estava com problema, estava quebrado, ou o carro é muito gastão. Bandido azarado, né, meu amigo? É isso aí, quer fazer coisa errada, quer levar uma vida errada, dá nisso. Uma hora vai dar errado isso, não tem como dar certo. Uma hora deu ruim, né? Obrigado, Gamon. Um abraço, querido. Atenção, hein? Vamos lá, informação importante. Calendário de pagamentos do Bolsa Família começa hoje. Vanessa Lima. Recebem os beneficiários com número de identificação social de final 1 e assim segue até o dia 29. E hoje a Caixa Econômica libera o último saque do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. O valor está depositado na poupança digital e já pode ser retirado ou transferido. Eu posso voltar a qualquer momento com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil. Tá certo, Vanessa. Muito obrigada pelas informações. E equipes de resgate cavaram um segundo buraco para retirar mineiros presos em uma mina de ouro, Zucatelli, na China, no leste da China. Esse túnel tem quase 700 metros de profundidade e nas próximas horas as equipes irão detectar a presença de vida e tentar o contato com os mineiros. No total, 22 trabalhadores estão presos nessa mina, mas não se sabe exatamente o paradeiro de 10 deles. O grupo ficou preso após uma explosão que danificou a escada de acesso. Imagina o desespero, o sufoco, né? Salso, vai virar filme depois. Vai. Tomara que sejam todos resgatados, igual a história do Chile. Exatamente. Lá, você lembra, né? Que a gente acompanhou e acabou virando um filme. Vamos ver, tomara que eles sejam resgatados com vida e, claro, que a gente vai informando sobre esse caso impressionante que vem do leste da China. O trabalho continua sem intervalo. Cerca de 7 mil imigrantes foram recebidos com cacetetes e gás lacrimogêneo na Guatemala. Eles viajam a pé de Honduras, tentando chegar aos Estados Unidos. Aí, no vídeo, é possível ver o momento em que as forças de segurança entram em confronto com os imigrantes. Meu Deus, que desespero. São mais de 3 mil policiais e soldados que participaram desta operação para conter o avanço de uma verdadeira caravana. As estradas próximas à fronteira foram bloqueadas. Os imigrantes fogem da fome, da pobreza,
do desespero, tudo agravado pela pandemia do coronavírus. Infelizmente, esse é o retrato atual, né, do mundo, da crise que a gente vive. E algumas nações, claro, sofrem ainda mais com isso, né, Sem Celso? dúvida. O número de vítimas do terremoto que atingiu a Indonésia subiu, agora são 81 mortos e mais de 820 feridos. O país, Salsi, está situado sobre o chamado Cinturão de Fogo, uma área de forte atividade sísmica e vulcânica. Você confere na reportagem especial da correspondente Silvia Kikuchi. Uma corrida contra o tempo. 3 dias após o terremoto de magnitude 6,2 que atingiu a Indonésia, continuam as buscas pelas vítimas na ilha de Sulawesi, no centro do país. Meu filho trabalhava como enfermeiro e não conseguiu fugir com vida, diz esta moradora. Um após outro, os corpos encontrados são levados do local. O maior cuidado agora é evitar a propagação da Covid-19, uma vez que a Indonésia é o país com maior número de infecções no sudeste da Ásia, totalizando 896 mil casos e 25 mil mortes. Aqui no Japão, costuma-se dizer que as 72 horas após as grandes tragédias são como um divisor entre a vida e a morte, uma vez que é o limite que o ser humano consegue sobreviver soterrado, sem comida e sem água. E assim como o Japão, a Indonésia está situada sobre o Cinturão de Fogo, onde a junção das placas tectônicas provoca constantes terremotos e erupções vulcânicas. São 130 vulcões ativos. E um deles acordou justamente um dia depois do terremoto. Foi no leste de Java, a 1.500 quilômetros de distância de Sulawesi. A coluna de fumaça alcançou 5.000 metros de altura. O governo local não emitiu ordem de evacuação para os moradores. O índice de pessoas que não compareceram para fazer a prova do Enem é o maior da história, Salsi, com 51,5%. Olha só, por cento. Um dos estados que mais teve abstenções foi Minas Gerais. Maiara Foco tem informações para a gente. Maiara, bom dia. Ficou acima da média nacional? Olá, bom dia Zucatelli, bom dia Salsi. Olha, sim, aqui em Minas Gerais mais de 300 mil pessoas não foram fazer a prova. Isso representa 52,8% dos candidatos. Os relatos dos estudantes que compareceram às provas são de salas vazias, apesar de existir a lista completa com o número determinado pelo MEC. De acordo com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o número de candidatos que não compareceram ao primeiro dia de provas chegou a quase 3 milhões de alunos em todo o Brasil. Salsi? Obrigada, Maiara, pelas suas informações. Agora, esse é um assunto que ainda divide muitas opiniões. Tem muita gente que acha que essa prova não deveria ter acontecido, não é, Zucatelli? Tem um detalhe em tudo isso. Muitos estudantes foram impedidos de fazer a prova do Enem devido à lotação das salas. Aí fica a questão, né? Será que faltou organização, melhor planejamento? Isso aconteceu aqui em São Paulo e em todos os estados da região sul também. Para a gente entender, quase 6 milhões de estudantes se inscreveram para fazer o exame, com exceção do Amazonas. Todos os estados e o Distrito Federal realizaram a prova. O que acontece com esses estudantes que não fizeram, que não puderam entrar? Vai ter uma diferença agora na avaliação de cada estudante? Vamos entender na reportagem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que realizar o Enem era necessário para não prejudicar os alunos que se prepararam e que não iria piorar a situação da pandemia no país. Todos os cuidados possíveis. Nós não podíamos mais dispensar o Enem, não apenas porque nós íamos prejudicar demais até os alunos mais pobres, mais humildes. Seriam os maiores prejudicados. Para evitar aglomerações, os portões abriram meia hora mais cedo e as salas tiveram capacidade reduzida. Aqui nesse local de prova, vários alunos foram dispensados do exame depois que a capacidade de 30 pessoas por sala foi atingida. Bruno foi um desses alunos. Ele e mais 10 candidatos não realizaram a prova. Mas como é que eu vou remarcar a prova? Eu vou fazer uma prova diferente do que quem está fazendo a prova hoje? Em outro dia eu me preparei para fazer a prova hoje. Eu estudei durante 1 ano e meio para fazer a prova hoje. Cadê a organização? Eles não teriam que ter preparado já? Se tem 6 mil, 4 mil, 3 mil alunos, então vamos preparar a sala para isso. Isso é uma situação que precisa ser averiguada. Então nós vamos verificar o que o responsável,
pela sala, vai escrever na ata. E a partir daí, então, a gente vai assegurar que ninguém será prejudicado em relação a isso. Pois é, a questão é essa, exatamente o questionamento da entrevistada, né? Se eles receberam toda essa quantidade de inscrição, não deveriam estar preparados? A gente vai ao vivo até Brasília agora com a repórter Vanessa Lima para saber qual é a orientação agora para esses alunos que foram literalmente barrados no local da prova por causa da lotação das salas. Vanessa, bom dia para você. Bom dia, Salsi. Olha, o presidente do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, explicou que esses casos de alunos barrados em sala de aula por causa da lotação ocorreram em 11 dos mais de 14 mil locais de provas. E quem se sentir prejudicado poderá pedir a reaplicação das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro. Esse pedido precisa ser feito a partir do dia 25 de janeiro. Como a gente viu aí na reportagem, Alexandre Lopes ressaltou que será feita uma análise do relatório do responsável pela sala de aula. E dessa maneira será possível identificar o motivo que o estudante não compareceu ao Enem. Nesse caso aí da superlotação. Além desses casos, mais de 8 mil candidatos vão fazer a reaplicação do exame porque sentiram sintomas de doenças infecto-contagiosas e por isso não compareceram. Zucatelli. Obrigado, Vanessa. Vamos acompanhar isso de perto, né? Porque claro que os estudantes e os familiares estão muito ansiosos para uma explicação de como vai ficar essa situação. Sem dúvida. Vamos acompanhar. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse agora de manhã que a vacinação começa hoje às 5 da tarde em todo o país. O desacordo nas datas entre o governo federal e o estado de São Paulo acabou em troca de acusações entre Pazuello e João Dória. Foi logo depois da aprovação do uso emergencial das vacinas por unanimidade pela Anvisa. Em Brasília, o uso emergencial da vacina foi destaque nas redes sociais de autoridades. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que o dia entrou para a história e que as vacinas ficarão disponíveis para a população brasileira. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltou que a vacina é essencial para que os brasileiros possam retomar as rédeas da vida. E Gilmar Mendes, ministro do STF, destacou que em dias tão duros, a aprovação do uso emergencial de vacinas serve de alento e parabenizou a Anvisa pelo trabalho. O uso emergencial de 8 milhões de doses foi aprovado por unanimidade pela diretoria colegiada da Anvisa, em quase 6 horas de votação. Essas vacinas estão certificadas pela nossa Anvisa. Elas foram analisadas por nós, brasileiros, em um tempo, o menor e o melhor tempo, estabelecido por nossos especialistas. Confie na Anvisa, confie nas vacinas que a Anvisa certifica. E quando elas estiverem ao seu alcance, vá e se vacine. Instantes depois da aprovação da agência, o ministro Eduardo Pazuello iniciou o discurso em rede nacional. Nós poderíamos, num ato simbólico ou numa jogada de marketing, iniciar a primeira dose em uma pessoa. Mas em respeito a todos os governadores, prefeitos e todos os brasileiros, o Ministério da Saúde não fará isso. Você sabia que tudo que foi comprado pelo Butantan foi com recursos do SUS? Todas as vacinas? Não foi com um centavo de São Paulo? Em entrevista